Oi, gente. Eu nunca pensei que ia contar essa história pra ninguém, mas chegou uma hora que eu não consigo mais guardar isso só pra mim. Meu nome é Marina, tenho 28 anos e eu preciso desabafar sobre o dia mais constrangedor, mais humilhante e mais doloroso da minha vida. O dia que eu destruí a família da minha própria irmã, na frente de 200 pessoas, no altar. E olha, se você acha que já ouviu de tudo na vida, espera só pra ouvir o que aconteceu comigo. Então, para vocês entenderem toda essa confusão, eu preciso voltar um pouco no tempo. A Carolina, minha irmã, ela é 3 anos mais nova que eu. Sempre fomos muito próximas, sabe? Dividíamos quarto, roupas, segredos. Ela sempre foi a queridinha da família. Aquela filha perfeita, estudiosa, certinha. Eu sempre fui meio rebelde, meio desligada, mas nós éramos inseparáveis. A Carol conheceu o Diego quando ela tinha 22 anos. Eles se conheceram na faculdade de administração. Eu lembro até hoje do dia que ela chegou em casa falando dele, os olhos brilhando, toda apaixonada. Mari, eu conheci o homem da minha vida. Foi isso que ela me disse. E, cara, quando eu conheci o Diego, eu entendi por que minha irmã estava tão deslumbrada. O cara era, como eu posso dizer, era tudo o que qualquer mulher sonharia. Alto, moreno, olhos verdes, sorriso perfeito. Trabalhava numa multinacional, ganhava bem, era carinhoso com ela. Parecia o príncipe encantado que saiu do conto de fadas. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. A Carol vivia na casa da gente, o Diego sempre por perto. E eu, bem, eu sempre fui meio na minha, sabe? Nunca tive sorte no amor. Enquanto minha irmã namorava esse cara incrível, eu ficava ali, meio de lado, vendo a felicidade dos dois. Mas aí começou a rolar umas situações estranhas. O Diego sempre foi muito atencioso comigo. No começo eu pensava que era só educação, né? Afinal, eu era a irmã da namorada dele. Mas ele começou a ser atencioso demais. Quando a Carol não estava por perto, ele ficava me perguntando sobre minha vida, sobre meus planos, se eu estava namorando, se eu estava bem. E tinha aquele jeito de olhar, sabe? Aquele olhar que durava uns segundos a mais do que o normal. Eu tentava ignorar. Falava pra mim mesma: Marina, para de viajar. O cara só está sendo gentil. Mas no fundo eu sabia que tinha alguma coisa ali. Isso aconteceu mais ou menos 1 ano depois que eles começaram a namorar. Era aniversário da minha mãe, e a gente tinha feito uma festa em casa. Todo mundo bebeu um pouco. Até eu, que não costumo beber muito. A Carol tinha saído para buscar o bolo que tinha esquecido na casa da minha tia. E o Diego ficou lá em casa, esperando ela voltar. Meus pais já tinham ido dormir. Eu estava na cozinha, lavando uns pratos, quando ele apareceu para me ajudar. A gente ficou ali, conversando sobre bobagem, e do nada, ele chegou mais perto. Muito mais perto. Marina, posso te falar uma coisa? Ele disse, e a voz dele estava diferente. Fala, eu respondi, mas já estava sentindo que alguma coisa não estava certa. Desde que eu conheci você, eu fico pensando, e se eu tivesse conhecido você primeiro? Gente, meu coração disparou. Eu não sabia o que responder. Fiquei ali, parada, olhando para ele, e ele chegou mais perto ainda. Diego, o que você está falando? A Carol. Eu sei, eu amo a Carol. Mas você me deixa confuso, Marina. E aí, aconteceu. Ele me beijou. Foi só um beijo. Mas, cara, foi um beijo que mudou tudo. Porque eu retribuí. Durante uns 5 segundos eu esqueci de tudo. Da minha irmã, da família, de tudo. Eu só senti aquele beijo. Quando eu caí em mim, empurrei ele. Diego, pelo amor de Deus, o que a gente está fazendo? Desculpa, Marina. A Carol chegou bem na hora. Entrou pela cozinha com o bolo na mão, sorrindo. E eu nunca me senti tão culpada na minha vida. O que vocês estão fazendo aqui na cozinha? Ela perguntou inocente. Só lavando uns pratos. Eu menti, e o Diego confirmou. Aquela noite, eu não consegui dormir. Ficava me revirando na cama, pensando naquele beijo, me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu jurei pra mim mesma que aquilo não ia acontecer mais. Durante umas 2 semanas, eu evitei o Diego ao máximo. Quando ele vinha em casa, eu inventava desculpa pra sair. Quando a Carol perguntava se eu queria ir no cinema com eles, eu sempre tinha algum compromisso. Mas
É difícil evitar alguém quando essa pessoa namora sua irmã e está sempre na sua casa, né? O Diego começou a me mandar mensagens. No começo, eram coisas inocentes. Oi, tudo bem? Você anda meio sumida. Depois, as mensagens foram ficando mais diretas. Marina, a gente precisa conversar sobre o que aconteceu. E eu era fraca demais para resistir. Respondia às mensagens. A gente começou a trocar algumas palavras pelo WhatsApp. E, cara, foi só ladeira abaixo. 3 semanas depois daquele primeiro beijo, eu estava saindo do trabalho quando vi o carro dele parado na esquina. Ele acenou para mim e eu fui até lá. Entra aqui. A gente precisa conversar. Entrei no carro e a gente foi para um lugar mais reservado. Ficamos conversando sobre a situação, sobre como aquilo estava errado. Mas no meio da conversa, aconteceu de novo. Ele me beijou, eu retribuí e dessa vez não paramos no beijo. E foi assim que começou o caso mais errado da minha vida. Durante quase 1 ano e meio eu vivi uma dupla vida. Em casa, eu era a irmã carinhosa que torcia pelo relacionamento da Carol com o Diego. Nas festas de família eu sorria, conversava com ele como se nada tivesse acontecendo, enquanto por dentro eu estava morrendo de culpa e, ao mesmo tempo, morrendo de desejo. A gente se encontrava 1 ou 2 vezes por semana, sempre em lugares escondidos, sempre com muito cuidado para ninguém ver. Ele inventava compromissos de trabalho, eu inventava encontros com amigas, e a Carol, coitada da Carol, vivia cada dia mais apaixonada. Ela falava dele o tempo todo, fazia planos para o futuro, sonhava com casamento, filhos, e eu ali, ouvindo tudo, sabendo que estava traindo a pessoa mais importante da minha vida. O pior de tudo é que o Diego dizia que me amava. Marina, você é diferente da Carol. Com você eu me sinto completo. Mas ao mesmo tempo, ele nunca cogitou terminar com ela. Sempre tinha uma desculpa, que não era o momento certo, que ele não queria magoar ninguém, que a situação era complicada. E eu acreditava. Ou melhor, eu queria acreditar. Em dezembro do ano passado, aconteceu o que eu mais temia. O Diego pediu a Carol em casamento. Eu lembro do dia. Foi numa sexta-feira. Eu estava no trabalho quando a Carol me ligou, chorando. Mas chorando de felicidade. Mari! Ele me pediu em casamento. Gente, eu senti meu mundo desabar. Fiquei ali, sentada na minha mesa, segurando o telefone, tentando demonstrar felicidade. Carol, que maravilha, conta tudo. E ela contou. Como ele tinha preparado tudo, como tinha sido romântico, como ela estava realizada. Mari, você vai ser minha madrinha de honra, né? Não tem ninguém no mundo que eu quero mais do meu lado nesse dia. Quando desliguei o telefone, eu corri para o banheiro e chorei. Chorei de raiva, de culpa, de tristeza, de tudo. Porque eu sabia que aquilo estava tudo errado. Mas como é que eu ia falar para minha irmã que o noivo dela estava me traindo comigo? Naquela mesma noite, eu mandei mensagem pro Diego. A gente precisa conversar, agora. A gente se encontrou num estacionamento perto da minha casa. Eu entrei no carro dele e foi direto ao ponto. Diego, que merda é essa de pedido de casamento? Ele ficou quieto por uns segundos. Depois falou. Marina, eu amo você. Mas a Carol é a mulher que eu vou casar. Como assim? Você está louco? Escuta, a gente pode continuar. Ela não precisa saber. Depois do casamento, com o tempo, você está falando sério? Eu estava incrédula. Você quer continuar comigo depois de casar com a minha irmã? Por que não? A gente se ama. Gente, naquela hora, eu vi o tipo de homem que o Diego realmente era. Não era o príncipe encantado que eu pensava. Era um cara que queria ter tudo, a esposa certinha e a amante escondida. Eu saí do carro e falei, acabou, Diego. A gente não vai mais se ver. Você vai casar com a minha irmã e ser feliz com ela. E eu vou tentar esquecer que essa merda toda aconteceu. Mas vocês sabem como é, né? As coisas nunca são tão simples assim. A Carol marcou o casamento para maio. E cara, aqueles 5 meses foram os piores da minha vida. Porque ela estava num êxtase total, planejando cada detalhe. E eu tinha que fingir que estava feliz por ela.
Experimentamos vestidos juntas. Escolhemos as flores. Provamos doces. E o tempo todo eu pensava: como é que eu vou conseguir aguentar ver minha irmã casar com um cara que eu... O Diego tentava me procurar. Mandava mensagens, tentava me dar carona, mas eu estava firme. Não respondia. Não dava bola. Porque eu sabia que se eu cedesse mais uma vez, eu ia estragar tudo de vez. Mas aí, 2 semanas antes do casamento, aconteceu uma coisa que mudou tudo. A Carol estava super nervosa com os preparativos. O vestido teve que ser ajustado. Um dos fornecedores deu problema. Ela estava quase surtando. E o Diego? O Diego estava distante. Dizia que estava com muito trabalho, que estava estressado. Numa terça-feira, a Carol chegou em casa chorando. Ela sentou no meu quarto e desabafou. Mari, eu acho que o Diego não quer mais casar comigo. Por que você está falando isso, Carol? Ele está estranho, distante. Parece que está fazendo força para estar comigo. Ontem a gente saiu para jantar e ele ficou o tempo todo no celular. Quando eu perguntei se estava tudo bem, ele disse que estava pensando se a gente não estava se casando muito rápido. Meu coração apertou, porque eu sabia que a frieza dele tinha a ver comigo e com a culpa que ele estava sentindo. Carol, vocês estão juntos há 3 anos. É normal ficar nervoso antes do casamento. Você acha? Você acha que ele me ama de verdade? E aí, naquela hora, eu quase contei tudo. Quase falei: Carol, senta aí que eu tenho uma coisa muito séria para te contar. Mas eu não consegui. Não consegui destruir a felicidade da minha irmã 2 semanas antes do casamento dela. Claro que ele te ama, Carol. Ele pediu você em casamento, né? Relaxa. É só nervosismo. Na sexta-feira antes do casamento, eu estava voltando do trabalho quando o Diego apareceu. De novo, o carro dele parado na esquina. De novo, ele me chamando. Dessa vez, eu ia ignorar. Ia passar direto, mas ele desceu do carro e veio atrás de mim. Marina, por favor, só 5 minutos. Diego, não. A gente já conversou sobre isso. Eu estou enlouquecendo. Eu não consigo parar de pensar em você. Diego, você vai casar com a minha irmã daqui a 1 semana. Eu sei que está tudo errado, mas eu não consigo te esquecer. E aí, ele falou uma coisa que me tirou o chão. Marina, eu acho que eu escolhi a pessoa errada. Gente, vocês não fazem ideia do que essas palavras fizeram comigo. Porque no fundo, era isso que eu queria ouvir desde o começo. Que ele ia escolher a mim. O que você está falando? Eu estou falando que eu deveria estar casando com você, não com a Carol. Diego, eu sei que é loucura. Eu sei que vai doer todo mundo. Mas e se a gente fugisse? E se a gente fosse embora? Pra longe? E começasse uma vida nova? Cara, por uns 5 minutos eu considerei. Imaginei eu e ele numa cidade longe, numa vida nova, longe de toda aquela confusão. Mas aí, eu pensei na Carol, na minha irmã que confiava em mim, que me escolheu para ser madrinha de honra. Diego, não, isso é loucura. Marina, não, você vai casar com a Carol. Ponto final. E depois do casamento, a gente nunca mais vai se ver. E se eu não conseguir? E se na hora de falar sim, eu só conseguir pensar em você? Então você vai ter que aprender a lidar com isso. Porque não tem volta. Eu saí de perto dele. Mas, gente, aquela conversa mexeu comigo. Por quê? E se ele realmente estivesse arrependido? E se ele realmente me escolhesse? Chegou o grande dia. Sábado, 15 de maio. Dia do casamento da Carol. Eu acordei cedo, toda nervosa. Não tinha dormido quase nada na noite anterior. Ficava pensando em tudo o que podia dar errado. Em como eu ia conseguir aguentar ver minha irmã casar com o Diego. A Carol estava radiante. Acordou cantando. Feliz da vida. A gente tomou café juntas. E ela não parava de falar. Mari, eu mal posso acreditar que chegou o dia. Daqui a algumas horas eu vou ser a senhora Silva. O casamento era às 4 da tarde. Numa igreja linda no centro da cidade. A festa seria num clube, com 200 pessoas. A gente passou a manhã no salão, fazendo cabelo e maquiagem. A Carol escolheu um penteado super elaborado. Maquiagem perfeita. Ela estava linda demais. E eu
Eu estava tentando não demonstrar o nervosismo que estava sentindo. Mari, obrigada por estar aqui comigo. Obrigada por ser a minha madrinha. Não tem ninguém no mundo que eu confie mais do que você. Quando ela falou isso, cara, eu senti uma punhalada no peito, porque ali estava minha irmã, confiando em mim completamente, sem saber que eu tinha traído ela da pior forma possível. Chegamos na igreja às 3 da tarde. O Diego já estava lá, esperando. E quando eu vi ele, vestido de noivo, nervoso, bonito, meu coração disparou. Ele olhou para mim e deu um sorriso que parecia dizer muita coisa. E eu tentei ignorar. A igreja estava lotada. Família, amigos, todo mundo que amava a Carol estava ali para ver ela realizando o sonho da vida dela. Eu fiquei no quarto da noiva com ela, ajudando com os últimos retoques. E, cara, ela estava tão feliz, tão radiante, que eu quase esqueci de todos os problemas. Mari, você acha que eu estou bonita? Carol, você está linda. O Diego vai ficar sem palavras quando te ver. Às 4 em ponto começou a cerimônia. Eu entrei primeiro, como madrinha de honra. Caminhei até o altar, e o Diego estava ali, me olhando. E tinha alguma coisa naquele olhar, alguma coisa que me deixou com um frio na barriga. Depois foi a vez da Carol. Ela entrou de braço dado com o meu pai, linda, sorridente, emocionada. E quando o Diego viu ela, cara, o rosto dele mudou. Ele sorriu, mas era um sorriso forçado. Estava nervoso demais. O padre começou a cerimônia. Falou sobre o amor, sobre compromisso, sobre fidelidade, e cada palavra era uma punhalada em mim, porque eu sabia que tudo aquilo estava baseado numa mentira. A Carol estava radiante, não tirava os olhos do Diego, e ele ficava olhando para ela, mas de vez em quando olhava para mim. Chegou a hora dos votos. A Carol falou primeiro, e, gente, ela foi linda. Falou sobre como o Diego tinha mudado a vida dela, sobre como ela queria envelhecer ao lado dele, sobre como ele era o homem dos sonhos dela. Chorou. Todo mundo na igreja chorou. Depois foi a vez do Diego. Ele pegou o papel com os votos, olhou para Carol, olhou para mim e começou a falar. Carol, quando eu te conheci, eu pensei que tinha encontrado a mulher da minha vida. Mas aí, ele parou. Ficou uns segundos em silêncio. Todo mundo achou que era emoção, mas eu vi que tinha alguma coisa errada. Diego? O padre sussurrou. Você pode continuar. Carol, Ele olhou para mim de novo. E aí, ele falou uma coisa que ninguém esperava. Carol, eu preciso te contar uma coisa. O clima na igreja mudou completamente. A Carol sorriu, achando que ele ia falar alguma coisa romântica. Mas eu senti que alguma coisa muito ruim estava para acontecer. Diego, que você está falando? A Carol perguntou ainda sorrindo. Carol, eu não posso casar com você, sem falar a verdade. Gente, o que aconteceu depois foi o maior inferno que eu já vivi na minha vida. O Diego olhou para Carol e falou: Carol, nos últimos 2 anos, eu tive um relacionamento com outra pessoa. A igreja inteira ficou em silêncio. Um silêncio ensurdecedor. A Carol ficou pálida e perguntou: Como assim, Diego? Que relacionamento? Eu me apaixonei por outra pessoa e a gente teve um caso. Quem? A voz da Carol estava tremendo. Quem é essa pessoa? E aí, o Diego olhou para mim e falou: É a Marina. Cara, eu nunca na minha vida senti uma coisa igual ao que eu senti naquela hora. Era como se o mundo tivesse desabado em cima de mim. Todo mundo na igreja olhou para mim, 200 pessoas, olhando para mim com cara de choque, de julgamento, de nojo. A Carol ficou me encarando, com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era raiva, decepção, dor, tudo misturado. Marina? Ela disse, e a voz dela estava quebrada. É verdade? Eu fiquei ali, parada, sem conseguir falar nada. Todo mundo olhando para mim, esperando uma resposta. É verdade, Marina? Ela gritou. E aí, eu não consegui mais mentir. Carol, responde. É verdade? É, eu sussurrei. E aí, ela explodiu. A Carol tirou o véu da cabeça e jogou no chão. Sua vadia desgraçada.
e partiu para cima de mim. Ali mesmo, no altar, na frente de todo mundo, ela me empurrou, me bateu, e eu não revisei, porque eu merecia. Eu merecia cada tapa, cada empurrão. Carol, Carol, meu pai veio tentar separar a gente. Pai, deixa eu matar essa desgraçada. Ela transou com o meu noivo, a minha própria irmã. A igreja virou um caos. Todo mundo gritando, todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. As madrinhas chorando, os padrinhos sem saber o que fazer. E o Diego ficou ali, parado, vendo o estrago que ele tinha causado. Diego! Meu pai gritou para ele. Que merda é essa? Que você fez com as minhas filhas? Seu Antônio, eu não conseguia mais mentir. Não conseguia mais mentir. Seu filho da puta, você destruiu a minha família. E aí, meu pai partiu para cima do Diego e virou uma briga no altar da igreja. Todo mundo tentando separar. O padre desesperado, as convidadas chorando. No meio de toda aquela confusão, eu consegui sair da igreja. Corri pro estacionamento. Entrei no meu carro e saí dirigindo sem rumo. Eu estava chorando tanto que mal conseguia enxergar a estrada. Parei num posto de gasolina e fiquei ali, sentada no carro, tentando processar o que tinha acontecido. Meu celular não parava de tocar. Era minha mãe, meu pai, amigas da família, mas eu não conseguia atender. Não conseguia falar com ninguém. Fiquei ali até anoitecer. Quando voltei para casa, minha família estava reunida na sala. Todo mundo me olhou com uma cara que eu nunca tinha visto antes. Marina, minha mãe falou, como é que você fez isso com a sua irmã? Mãe, como é que você dormiu com o noivo da Carol? Como é que você olhava na cara dela todos os dias, sabendo o que você estava fazendo? Eu tentei explicar. Tentei falar que não foi planejado, que eu não queria que acontecesse, mas não tinha explicação. Não tinha desculpa para o que eu tinha feito. A Carol chegou em casa umas 2 horas depois, ainda de vestido de noiva, mas toda desfeita. Maquiagem borrada, cabelo bagunçado. Ela parecia um fantasma. Quando ela me viu, veio pra cima de mim de novo. Sua vadia, como é que você fez isso comigo? Carol, me escuta. Me escutar? Me escutar o quê? Que você transava com o meu noivo enquanto eu planejava o meu casamento? Que você me ajudava a escolher vestido enquanto vocês se encontravam escondido? Carol, eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Nunca quis? Então por que você não parou? Por que você não falou pra mim? E aí, ela falou uma coisa que me destruiu. Marina, eu confiava em você mais do que em qualquer pessoa no mundo. E você me traiu da pior forma possível. Você destruiu a minha vida. Carol, por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que você é uma vadia sem caráter? Que você não tem amor próprio? Que você não tem amor pela própria irmã? Cada palavra dela era como uma facada, porque era verdade. Tudo o que ela estava falando era verdade. Nos dias seguintes foi um inferno. A história se espalhou por toda a cidade. Todo mundo falando, todo mundo julgando. As pessoas me olhavam na rua como se eu fosse um monstro. A Carol se mudou para a casa da minha tia. Não queria mais morar na mesma casa que eu. Não queria mais me ver. O Diego tentou me procurar algumas vezes. Dizia que tinha feito aquilo porque me amava, porque não aguentava mais mentir. Mas eu não queria mais saber dele, porque eu tinha percebido que ele não me amava. Ele só queria se livrar da culpa. E escolheu o pior momento possível para fazer isso. Meus pais ficaram semanas sem falar comigo direito. Minha mãe chorava todos os dias. Dizia que não entendia como eu tinha sido capaz de fazer aquilo. Marina, como é que você criou coragem para olhar na cara da Carol todos os dias? Como é que você dormia à noite? E eu não sabia responder. Porque eu realmente não sabia como tinha conseguido viver com aquela culpa durante tanto tempo. Hoje, 3 meses depois, eu ainda estou tentando me reconstruir. Me mudei para outro bairro. Estou fazendo terapia, tentando entender como é que eu fui capaz de fazer uma coisa tão horrível. A Carol não fala mais comigo. Bloqueou meu telefone, minhas redes sociais. É como se eu tivesse morrido para ela. E eu entendo. Eu entendo que talvez ela nunca me perdoe. E eu mereço. O Diego? O Diego sumiu da cidade. Soube que se mudou para São Paulo, que está tentando começar uma vida nova. Mas ele me deixou uma carta,
dizendo que me amava, que queria que a gente ficasse junto. Eu rasguei a carta sem nem terminar de ler, porque eu descobri uma coisa. Eu não amava o Diego. Eu estava apaixonada pela ideia de ser escolhida, pela sensação de ser desejada por alguém que tinha uma vida perfeita. Mas isso não era amor. Era carência. Era baixa autoestima. Era falta de caráter. Todo dia eu acordo com a culpa. Todo dia eu lembro da cara da Carol quando ela descobriu, da dor nos olhos dela, da decepção. Eu destruí a vida da pessoa que eu mais amava no mundo. Destruí por egoísmo, por fraqueza, por não ter tido coragem de fazer a coisa certa. E o pior é que eu não posso voltar atrás. Não posso desfazer o que eu fiz. Não posso apagar aquele momento horrível no altar da igreja. Eu era a irmã da Carol. Era a pessoa que deveria proteger ela, cuidar dela, estar ao lado dela. E eu fui a pessoa que mais machucou ela na vida. Mês passado, eu tentei falar com a Carol. Mandei uma carta para casa da minha tia, pedindo perdão, explicando que eu estava fazendo terapia, que eu tinha mudado. Ela mandou a carta de volta, sem abrir, com um bilhete. Marina, não existe perdão para o que você fez. Esquece que eu existo. E aí, eu entendi que talvez eu tenha perdido minha irmã para sempre. Que talvez algumas coisas, algumas traições, não tenham volta mesmo. Agora eu estou tentando reconstruir minha vida. Estou focando no trabalho, na terapia, em me tornar uma pessoa melhor. Porque eu percebi que eu tinha muitos problemas que eu nunca tinha encarado. Baixa autoestima, carência, inveja da minha própria irmã. Tudo isso contribuiu para eu fazer as escolhas erradas que eu fiz. Na terapia, eu estou aprendendo a lidar com a culpa, mas sem tirar de mim a responsabilidade pelo que eu fiz. Porque eu fiz. Eu escolhi trair minha irmã. Ninguém me obrigou. O Diego me procurou? Me procurou. Mas ele não me obrigou a nada. Eu que aceitei. Eu que continuei. Eu que escolhi o prazer momentâneo em vez da lealdade com minha família. Se eu pudesse voltar no tempo, cara, eu mudaria tudo. Mudaria desde o primeiro momento que eu senti alguma coisa pelo Diego. Eu teria conversado com a Carol, teria me afastado, teria feito a coisa certa. Mas a gente não pode voltar no tempo, né? A gente tem que viver com as consequências das nossas escolhas. E as minhas escolhas, elas destruíram minha família. Tem noite que eu não consigo dormir, pensando em como seria se eu tivesse feito diferente. Se eu tivesse sido uma irmã de verdade. Se eu tivesse protegido a Carol em vez de traí-la. Ela estaria casada agora. Talvez já estivesse grávida. Talvez a gente estivesse planejando o chá de bebê dela. Talvez eu fosse tia, e ela ainda fosse minha melhor amiga. Mas não. Eu escolhi o caminho errado. E agora eu estou aqui, sozinha, tentando lidar com o peso do que eu fiz. A maioria dos amigos da família me deu as costas. E eu entendo, porque o que eu fiz não tem justificativa. Não tem como explicar para uma mãe de família por que eu fiz aquilo com minha própria irmã. Alguns amigos meus tentaram me apoiar no começo. Diziam que todo mundo comete erros, que eu era humana. Mas com o tempo, até eles se afastaram. Porque é difícil ser amiga de uma pessoa que é capaz de fazer o que eu fiz. Meus pais, eles estão tentando. Minha mãe, principalmente. Ela fala que eu sou filha dela, que ela me ama, mas eu vejo a decepção nos olhos dela. Eu vejo que ela não me olha da mesma forma. Meu pai demora mais para perdoar. Ele ainda está com raiva. Diz que eu quebrei o coração da Carol, que eu destruí a família. E ele está certo. Por outros parentes, eu soube que a Carol está fazendo terapia também, que ela está tentando se reconstruir, mas que está com dificuldade para confiar nas pessoas. Que ela fala que se a própria irmã foi capaz de traí-la, então ela não pode confiar em mais ninguém. Soube também que ela recusou 2 pretendentes que apareceram, que ela fala que não consegue mais acreditar em amor, que todos os homens são iguais ao Diego. E isso me mata, porque eu não só traí minha irmã, eu quebrei a capacidade dela de amar. Eu fiz ela desacreditar no amor por causa dos meus erros. Tem dia que eu penso em ir até a casa da minha tia, em bater na porta e falar: Carol, por favor, pelo menos deixa eu pedir desculpa direito. Deixa eu tentar consertar o que eu quebrei. Mas aí, eu lembro da carta que ela mandou de volta. E eu entendo que
Que talvez seja melhor eu deixar ela em paz. Que talvez a minha presença só cause mais dor para ela. Esses 3 meses foram os mais difíceis da minha vida, mas também foram os mais importantes. Porque eu aprendi coisas sobre mim mesma que eu nunca tinha percebido. Aprendi que eu tinha inveja da Carol. Inveja da vida perfeita dela, do jeito como todo mundo a tratava. E isso me fez fazer escolhas horríveis. Aprendi que eu não me amava, que eu me achava menos do que ela. E por isso eu aceitei ser amante de alguém que nunca ia me escolher de verdade. Aprendi que eu era egoísta, que eu priorizei o meu prazer momentâneo em vez do bem-estar da pessoa que eu mais amava. E aprendi que algumas coisas, quando a gente quebra, não tem como colar de volta. A confiança da Carol em mim, o amor da minha família, nossa unidade familiar, tudo isso eu quebrei, e não tem como consertar. Uma coisa que eu percebi nessa história toda é como o amor pode ser destrutivo, porque eu realmente acreditava que amava o Diego. Mas o que eu sentia por ele me fez fazer coisas horríveis, me fez mentir, trair, machucar, me fez escolher ele em vez da minha própria irmã. E isso não é amor, isso é obsessão, isso é carência disfarçada de amor. O amor verdadeiro não te faz machucar as pessoas que você ama. O amor verdadeiro te faz querer proteger, cuidar, fazer a coisa certa. Se eu realmente amasse o Diego, eu teria falado para ele terminar com a Carol antes de qualquer coisa acontecer entre a gente. Eu teria dado um ultimato. Ou ele escolhia ela, ou me escolhia, mas de forma honesta. Mas eu não fiz isso, porque no fundo eu sabia que se ele tivesse que escolher, ele nunca ia me escolher. E eu preferi viver na mentira do que enfrentar essa verdade. O Diego, ele me mandou algumas mensagens depois de tudo que aconteceu. Dizia que se arrependia de ter contado na igreja, que deveria ter conversado comigo antes, que a gente podia ficar junto agora que tudo estava no aberto. Cara, vocês acreditam? Depois de toda a confusão, depois de ter destruído a vida da Carol, ele ainda achava que a gente podia ter um final feliz. Eu bloqueei ele em tudo, porque eu percebi que ele não tinha caráter nenhum, que ele era capaz de fazer qualquer coisa, desde que fosse conveniente para ele. Ele contou a verdade na igreja não porque ele me amava, mas porque ele não conseguia mais aguentar a pressão, porque ele queria se livrar da culpa, e escolheu o momento mais cruel possível para fazer isso. Se ele realmente se importasse comigo, ele teria terminado com a Carol antes, teria lidado com a situação de forma adulta, mas não. Ele preferiu criar o maior drama possível. E eu fui idiota o suficiente para acreditar que ele me amava. Hoje eu moro sozinha num apartamento pequeno. Trabalho, faço terapia, vou para a academia, mas é uma vida bem solitária. Não tenho mais amigas íntimas. Não tenho mais a Carol para conversar. Não tenho mais aquela família unida que eu tinha antes. Fim de semana é o pior, porque era quando a gente se reunia, quando a Carol vinha almoçar em casa. Quando a gente assistia filme juntas, agora eu passo o fim de semana sozinha. Às vezes vou no shopping, no parque, mas sempre sozinha. Porque é difícil fazer amizades quando você carrega um peso como esse. As pessoas, quando descobrem a minha história, ficam com um pé atrás. Pensam, se ela fez isso com a própria irmã, o que ela não seria capaz de fazer comigo? E eu entendo. Eu realmente entendo. Na terapia, a psicóloga fala muito sobre auto-perdão, que eu preciso aprender a me perdoar para conseguir seguir em frente. Mas, cara, é muito difícil. Como é que eu me perdoo por uma coisa dessas? Como é que eu olho no espelho e falo, tudo bem, Marina, todo mundo erra? Porque não foi só um erro, foi uma série de escolhas erradas, durante quase 2 anos. Foram centenas de mentiras, centenas de traições, centenas de momentos em que eu escolhi o errado. Então, o perdão, ele tem que vir aos poucos. Tem que vir junto com a mudança, com a certeza de que eu nunca mais vou fazer uma coisa dessas, porque eu não sou mais a mesma pessoa que eu era. A dor, a culpa, elas me transformaram, me fizeram enxergar quem eu realmente era e me deram a chance de me tornar alguém melhor. Eu não sei se um dia a Carol vai me perdoar. Não sei se a gente vai conseguir ter algum tipo de relacionamento no futuro. Mas eu espero que ela consiga ser feliz.
que ela consiga confiar em alguém de novo, que ela consiga amar de novo, que ela realize todos os sonhos que eu ajudei a destruir. E se um dia ela quiser conversar comigo, eu vou estar aqui, não para me justificar, não para tentar diminuir o que eu fiz, mas para pedir perdão de verdade, para falar que eu sei que estraguei tudo e que eu me arrependo mais do que qualquer coisa na vida. Até lá, eu vou continuar tentando ser uma pessoa melhor. Vou continuar fazendo terapia, trabalhando, me reconstruindo, porque eu devo isso, não só para mim, mas para Carol também. Eu devo a ela me tornar alguém que nunca mais vai causar esse tipo de dor para ninguém. Se você chegou até aqui, se você ouviu toda essa história, eu quero que você saiba de uma coisa: não faça o que eu fiz. Se você está vivendo uma situação parecida, se você está sentindo alguma coisa por alguém que não é seu, para agora, antes que seja tarde demais. Porque a dor, a culpa, a destruição que vem depois, não vale a pena. Não vale alguns momentos de prazer. Não vale a sensação de ser desejada. Não vale nada. Eu perdi minha irmã. Perdi minha melhor amiga. Perdi a confiança da minha família. Perdi a paz de espírito. Perdi tudo, por causa de uma paixão que nem era real. Então, se você está passando por isso, conversa com alguém. Busca ajuda. Se afasta da situação. Faz a coisa certa. Porque depois que o estrago está feito, não tem volta. Eu não contei essa história para que vocês tenham pena de mim. Eu contei porque eu preciso falar sobre isso. Preciso tirar isso do peito. E também porque eu espero que minha história sirva de exemplo do que não fazer, de exemplo de como as nossas escolhas podem destruir tudo que a gente ama. Eu era uma pessoa normal, tinha uma família que me amava, tinha uma irmã que confiava em mim, tinha uma vida simples, mas feliz. E eu joguei tudo isso fora. Por quê? Por carência, por baixa autoestima, por não ter coragem de enfrentar meus problemas. Hoje eu vivo com as consequências. E vou viver pro resto da vida, porque tem coisas, tem traições, que não tem volta mesmo. Mas eu aprendi da forma mais dolorosa possível, mas aprendi que a família é o que importa, que lealdade é o que importa, que caráter é o que importa, e aprendi que algumas escolhas, elas definem quem a gente é, e eu fiz escolhas horríveis, mas agora eu estou tentando fazer escolhas melhores, tentando ser a pessoa que eu deveria ter sido desde o começo. E agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que eu fiz certo em contar essa história? Vocês acham que eu mereço uma segunda chance? Vocês acham que a Carol deveria me perdoar um dia? Ou vocês acham que tem coisas que são imperdoáveis mesmo? Se vocês estivessem no lugar dela, vocês conseguiriam perdoar a própria irmã? E se vocês estivessem no meu lugar, o que vocês fariam para tentar consertar o que eu quebrei? Porque, cara, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei se devo continuar tentando falar com ela, ou se devo deixar ela em paz. Eu não sei se devo me mudar para longe, ou se devo ficar aqui, na esperança de que um dia ela me dê uma chance. Eu só sei que eu me arrependo, que eu pagaria qualquer preço para voltar no tempo e fazer diferente. Mas como a gente não pode voltar, eu só posso tentar ser melhor, tentar aprender com os meus erros. E tentar, de alguma forma, um dia, merecer o perdão da pessoa que eu mais machuquei na vida. Então, me falem nos comentários. O que vocês acham? O que vocês fariam? Vocês acham que ainda tem esperança pra mim? Ou vocês acham que eu destruí tudo pra sempre? Porque eu realmente não sei. Eu só sei que essa história, essa dor, essa culpa, elas me acompanham todos os dias e vão me acompanhar pro resto da vida. Porque algumas coisas, algumas traições, algumas escolhas, elas marcam a gente pra sempre. E essa foi a pior escolha que eu já fiz na vida. A escolha que me custou tudo que eu mais amava. A escolha que me transformou na pessoa que eu nunca quis ser. Mas agora eu estou tentando me transformar na pessoa que eu deveria ter sido desde o começo. Mesmo que talvez seja tarde demais.